Bom, a gente falava sobre obsessores enquanto falava sobre larvas astrais, miasmas. Então, nós comentamos bastante a respeito dos miasmas e das larvas astrais. Tomou bastante tempo da aula e ficou para trás falar sobre obsessores. Até porque também, de uma certa forma, o tema obsessores já é bem discutido, amplamente sabido, assim, de forma geral, as pessoas entendem mais ou menos o que é um espírito obsessor. Mas existem muitas vertentes, existem muitas linhas de pensamento com respeito a esse tema. Porque a gente tem que observar de vários pontos de vista, né? Deixa eu ver. Melhor assim. Tem que observar de vários pontos de vista. E um dos pontos de vista importantes é observarmos que há uma doutrina muito maciça no nosso país, é o espiritismo. Eu acredito que o espiritismo seja a religião que usa o nome obsessores com mais propriedade, porque é uma doutrina que estuda com profundidade as questões do desencarne. Alguns de nós já ouviram essas palavras nas mais diversas aplicações, mas eu gostaria muito de fazer uma revisão, porque o mau uso da palavra também traz problemas, né? A gente usa uma palavra, tem palavra que é cansada, tem palavra que é cansada. Quer ver uma palavra que é muito cansada, apesar da estrutura dela ser de extrema profundidade? Desculpa. Gratidão. Puxa, que palavra cansada. Gratidão é uma palavra muito cansada. Então, a real estrutura da palavra gratidão às vezes é vilipendiada, é menosprezada, porque as pessoas fazem mau uso, né? Pelo desconhecimento etimológico, fazem mau uso, empregam de qualquer maneira. Tem algumas palavras que são como substituições de outras religiões, né? Por exemplo, a gente fala assim: eu vou pedir para a espiritualidade falar com você. O cara substituiu Jesus, né? Substituiu a palavra Deus, né? Para não parecer muito católico, né? Eu vou que a espiritualidade te abençoe, percebe? Que é uma substituição. Então, o que é essa espiritualidade que a gente fala, né? O que é esse texto que a gente usa? E muitas vezes é um texto emprestado, que eu não sei de verdade o que eu estou falando, né? Por que eu falo espiritualidade? Por quê, né? Já parou para pensar nisso? Com tantas divindades, com tantas entidades, por que eu falo espiritualidade? Pelo mesmo motivo que eu me autodenomino eclético. Me dá uma preguiça essa palavra também, eclético. Quando a pessoa fala que ela é eclética, às vezes dá a sensação de que ela só é preguiçosa e não sabe falar um ritmo musical. Não sei falar um estilo musical, eu não sei mesmo, eu não tenho um gosto definido, então vou dizer que eu sou eclético. Não estou falando que é geral, tá? Talvez você se autodenomine eclético, não estou te ofendendo. Estou falando que para mim às vezes parece um pouco de preguiça, porque sempre existe um ritmo que você gosta, sempre tem um estilo musical que você gosta, mas às vezes a gente não sabe, ou às vezes é tosco e a gente não quer falar. Então, eu gosto muito de blues, eu gosto muito de música negra, eu gosto muito de rock, gosto muito de rock, né? É difícil colocar uma opinião, porque isso também desagrada, né? Quando você fala uma opinião, você desagrada o outro. E a gente é treinado para agradar as pessoas. A gente é treinado para paparicar e agradar. A gente não é treinado para colocar nossa opinião, nossa verdade. Não é mesmo? Então, é muito difícil conviver com alguém que não sabe o que ele é, o que ele quer. E quando a gente vai falar de divindade, também tem isso. Que a espiritualidade é mais fácil do que eu me posicionar. Entende? É mais fácil do que eu ter conhecimento para dizer de uma divindade específica. Ah, eu sou hindu.
Eu sou budista. Eu sou católico. Eu sou umbandista. Eu sou espírita. Eu sou pá. Está muito conectado com o que você conhece. Não é verdade? Nem sempre a gente conhece o que a gente quer cultuar. Isso é um problema. Esses dias eu tive um embate aqui, me convidaram para um painel de discussões. Me convidaram para um painel de discussões. E nesse painel de discussões houve um embate, né? As pessoas estavam falando sobre Hecate, falando sobre Krishna, falando sobre incorporar Shiva, incorporar Kali, incorporação de Shiva e Kali. Gente, eu morei na Índia. Na Índia não existe incorporação de Shiva e Kali. Não do jeito que o pessoal faz aqui. Quando estivesse recebendo um preto velho. Tem uma pessoa que fica em transe completo. Xamã, mostra o rostinho, pode ser? É ruim conversar com um R. Aê! Agora melhorou. Gabriel, tudo bem? Mielen tá aí. Eu Então, cheguei atrasado e estava trabalhando. não tem problema, não tem problema. Pode ficar tranquilão aí. Então, inclusive tá gravado, vai gravar, depois pode assistir o pedacinho que perdeu. Não começou há muito tempo. Então, as pessoas nem sabem do que elas estão falando, não sabem o que estão cultuando. Transe de Shiva. Transe de Shiva na Índia é feito com base em sangue humano. A pessoa bebe sangue humano de alguém que ofertou sangue humano e, tendo bebido sangue humano, ela incorpora Shiva ou Kali na Índia. E há uma pessoa no festival que tem milhões de pessoas. Uma pessoa incorporando num festival gigantesco. E é uma coisa muito séria. Facas passadas na carne, espetos, garfos enfiados no corpo. Um transe profundo e terrível. Aí aqui o pessoal quer ficar incorporando toda hora Shiva, põe a língua para fora e tudo mais. Pessoal, a gente não sabe nem lidar com pombagira direito no Brasil, que é um negócio brasileiro, que é da nossa ancestralidade. O povo não sabe fazer um padê para pombagira, que é lidar com Shiva e Kali. Não consigo entender. Não consigo entender. Difícil para o Danilo. Hoje eu estou apertador de botão errado. Deixa eu tirar esse mouse de perto de mim. Entende? Do que a gente tá... Danilo, onde é que você veio com essa aula? O que você está falando? Eu estou falando que o meu mouse está maluco. Deixa eu desligar aqui esse mouse. Pronto, desliguei. É um mouse Bluetooth, aí tem que desligar, senão ele fica agindo sozinho. Inteligência artificial do mouse. Aí, então, nós estamos falando o quê? Estamos falando... Vocês vão ver como isso é sério que eu estou dizendo. Está dentro da aula, tá? Estamos falando de como está cansado, como estão cansadas algumas expressões. Como é cansativo ouvir alguns dos nossos amiguinhos. Né? Alguns dos nossos amiguinhos são chatinhos e são burrinhos também. Não buscam conhecimento e eles passam a vida inteira comendo a baba da boca de alguém, bebendo aquela gororoba, sem perguntar, sem pesquisar. Então, quando a pessoa fala, a espiritualidade te abençoe, você percebe que é quase um evangélico do universalismo, né? Ou que a espiritualidade seja, abençoe você, sua família. Por que ela não está nomeando uma pessoa, uma entidade, uma deidade que ela conhece? Estamos vindo daí. Porque ela está falando que ela é eclética na espiritualidade, né? O universalista é uma desculpa para não se aprofundar, não estudar, não ter um compromisso com um protocolo espiritual específico, isso é danoso. Eu sempre falo, por mais que você seja universalista, adquira uma linha. Por mais que você aceite, conviva bem,
Respeite todas as linhas, todos os deuses, todas as divindades e religiões. Escolha uma linha. Aprofunde-se nela. Isso faz parte do desenvolvimento do seu caráter espiritual. Cícera, mostra o rostinho. Então, quando a gente está cansado de uma expressão, é porque essa expressão está sendo mal usada. E a expressão obsessores também já foi muito mal usada. Então, nós vamos lançar alguns alicerces aqui sobre obsessores. Obsessores, o que são? Obsessores são energias? Quem que tinha levantado a mão para falar? Acho que foi o Flávio. Você levantou a mão, Flávio, antes de eu entrar aí? Quer perguntar? Quer falar, fazer uma colocação? Por favor. Essa coisa que você estava falando aí, para mim, é que a pessoa não quer assumir responsabilidade, porque quando ela diz assim, eu sou budista, aí você pode me fazer perguntas sobre budismo e eu vou ter que responder porque eu sou budista. Aí quando eu não assumo responsabilidade, eu não preciso ter a profundidade em nada. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje, cada vez mais, com essas desculpas de ser generalista, de ser eclético, as pessoas não assumem a responsabilidade de um eixo, entendeu? Todo mundo precisa ter um eixo, né? A roda gira porque tem um eixo, né? Se você não tem o eixo, a sua roda, ela não gira, não, ela cai no chão, entendeu? Ou então o carro não anda, tem que ter um eixo. Então, assim, a gente tem que ter um eixo, né? Hoje, meu eixo é o xamanismo, mas se me chamar para um culto evangélico na Universal, eu vou, entendeu? Se me chamar, eu vou, mas eu continuo sendo xamã. Se chega lá o pastor, vem aceitar Jesus, eu digo, rapaz, não dá não, porque eu sou o xamã, eu sou do xamanismo. Estou aqui só visitando. Pronto. E assumo que eu sou em qualquer lugar. É isso aí. E a grande questão é que quando a gente lida com energia, você tem que saber que é uma ancoragem. Toda vez que você reza, você está ancorando uma força. E qual a proximidade que você tem com essa força, né? Então, nós vamos falar de obsessores. De acordo com o que você acredita, o que são obsessores? Pensa aí, não precisa responder. Vou falar das linhas, ok? Obsessores são espíritos desencarnados que não encontraram lugar para a luz. Não encontraram caminho em direção à iluminação. Essa é a base do kardecismo, correto, Flávio? Não, o obsessor, ele é uma entidade que está atrapalhando o outro, consciente. Não, sim. Não, nós vamos entrar na operação dele, mas primeiro vamos definir quem ele é. Não, mas pode ser, pode ser um encarnado para outro encarnado, ou até isso. Até encarnado que perturba os espíritos. Isso. É obsessor do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai falar do espírito obsessor. O espírito obsessor é uma energia espiritual humana que decide a qualquer custo se comunicar, se aproveitar e se auto-iluminar a partir da luz, vida e presença de um vivente. O obsessor nem sempre tem chifre e presa e, às vezes, é apenas uma pessoa que desencarnou e não sabe. Danilo, como é que a pessoa morre e não sabe? Pois é. Quando a pessoa desencarna muito rápido, ela não sabe. Às vezes, por muitas vezes, não sabe. E aí ela quer ficar perto daqueles que ela ama. Ela quer ficar perto das pessoas que ela conhece. E ela está ali, e a presença desse ser desencarnado drena energia vital do vivente, atrapalha as finanças do vivente, atrapalha o relacionamento amoroso do vivente.
O vivente está lá já faz 5, 6 anos querendo se relacionar com alguém, não consegue, porque aquele ente, aquele ex morreu e está ali. Vim ficar com você a vida toda, meu amor. Fala comigo, meu amor. Fala comigo, meu amor. Ele está do lado, só que ninguém está vendo. E essa energia atrapalha o relacionamento funcionar. Atrapalha a saúde. Porque ele traz o buraco negro, a força do desencarne, que tá nele, está com ele. Mas o apego e a vontade dele de estar na Terra é tão grande, as conexões são tão profundas com o que é terreno, ele é tão apegado que ele não vai embora. E tudo que está em volta dele, desse espírito desencarnado, começa a receber essa sucção, começa a ser drenado junto com ele. Enquanto ele não recebe passagem para a luz, quem está recebendo a companhia visita desse espírito sente dor, sente saudade demais ao ponto de ter depressão, perde questões financeiras, perde relacionamento, porque essa energia, esse polo energético de sofrimento de quem desencarnou e não encontrou a luz, ele drena o vivente. Então, tem um obsessor vivo, como o Flávio falou. Tem um obsessor vivo. Se você tiver um amigo que tem inveja de você, que fica feliz quando você está triste, tem muita gente que fica feliz quando você está triste. Você não conhece seus amigos quando você está triste, sabia? Porque quando você está na merda, todo mundo vai vir te consolar. É bom, é gostoso consolar quem está na merda. Você quer ver se você descobriu um amigo? É você falar assim, meu, tá dando tudo certo. Tá funcionando tudo, tá tudo maravilhoso, tá incrível. Aí você vai ver se você tem um amigo. Às vezes você vê a vida ser roubada, a vida vai embora da pessoa, a pessoa perde a luz na hora. Porque ela não está preparada com você se dando bem. Ela é um obsessor em vida, que não merece receber informações sobre seus planos, informações sobre os seus projetos, saber o que você está fazendo ou o que você deixa de fazer. Porque a ideia é obsediar. Tem gente que é tão obsessor do amigo, do familiar, do parente, do primo, da esposa, do esposo, que enquanto não vai embora, não morre, não despede, não separa, a pessoa não fica bem, a pessoa não melhora, não cresce. E esse é o obsessor vivo. O obsessor desencarnado, é fácil você identificar lugares onde ele está. E é interessante que quando existem obsessores no lugar, desencarnados, espíritos obsessores, a temperatura do ambiente muda. Pode haver manifestação de mau cheiro, manifestação de perfumes desconhecidos, manifestação de objetos que se movem, quebram, luzes que se acendem ou se apagam. Porque esse desencarnado está usando toda a força dele para ser notado. Isso é muito parecido com Ghost. Sim, a Hollywood imita a realidade da vida espiritual há muito tempo. Replica há muito tempo. É exatamente isso. Em outra dimensão, já era para ter cruzado o lastro da iluminação, mas não consegue. Assim como quando muitas pessoas decidem rezar por alguém, a pessoa está quase fazendo a passagem, está preparando para fazer a passagem, quase desencarnando. Aí o povo decide fazer uma novena de oração. Rezar um terço. Paralisa o processo de desencarne da pessoa. A pessoa sofre mais, por mais tempo. É mais presa ao apego. Porque ela está sendo ancorada na Terra pelo desejo dos viventes, que são egoístas o suficiente para não permitir que a pessoa faça a passagem dela. Fala, André. E se a oração, seja o texto, ou o que quer que seja, for no sentido de acontecer o melhor,
seja o desencarne, seja que ela se recupere, tivesse intenção mais ampla, não, com menos apego. É o ideal, mas não é o que acontece. Quando eu percebo que a família não tem maturidade espiritual para entender isso, eu falo, parem de rezar, por favor. Parem de rezar. Porque muitas vezes atrapalham o desencarne, atrapalham a passagem da pessoa. A pessoa fica, às vezes, meses sofrendo numa cama, porque a família está lá, Deus não permita, não, Deus não deixa, Deus, ai meu Deus, não, agora não, por favor. E muitas vezes essa pessoa em vida não recebeu essa atenção. Tem até uma história, eu vou contar uma piada para vocês. O cara passou 10 anos sem ninguém da família visitar ele. Aí alguém descobriu o endereço dele porque uma pessoa no hospital contactou a família, o cara estava entre a vida e a morte. Descobriram o endereço dele entre a vida e a morte. Aí ele morreu no hospital, a família tentando visitá-lo, não conseguiram visitá-lo, foram ao centro espírita, pedir uma mensagem para esse homem que tinha atravessado, que tinha cruzado a passagem. Chegaram no centro espírita, deram o nome dele lá, sabe que dá o seu nome, dá o nome da pessoa e tal, põe lá na porta no caderno e ficaram esperando. Chegou no meio da sessão, o médium foi tomado, o médium começou. Aí o médium começou com a mediunidade vocal, falou assim, Flávio, está aí? Sim, eu tô, meu primo, eu tô aqui. Jurema, está aí? Sim, eu tô aqui, meu Deus, é ele, olha aí, falando meu nome, meu Deus, é ele. Márcio, está aí? Olha aí, é ele mesmo, meu Deus do céu, todo mundo da família estava ali. Aí o médium parou de falar, falou 10 nomes, e o médium estava rabiscando, escrevendo, pum. Parou, cansado, exausto. Na hora que o médium levanta o papel para mostrar a mensagem pessoal, tem uma mão assim. Por quê? Porque o cara passou o tempo todo na Terra buscando atenção, depois que morre, o povo vai no centro espírita. A mãe, depois que morre, o povo vai no centro espírita. O pai, depois que morre, vai no centro espírita. O avô, a avó, tudo assim. Resolve os seus BO aqui, gente, para não ficar enchendo a fila do centro espírita. Então, o obsessor muitas vezes está vivo do seu lado. E o obsessor espiritual, como eu falei, pode ser percebido. Sinais de obsessão: sono atormentado, mudança de temperatura brusca dentro do ambiente, coisas que se quebram que não precisariam se quebrar, coisas que acabam antes da hora, coisas que desaparecem. Autocombustão, eu já vi as coisas pegarem fogo automaticamente. Odores desconhecidos, como eu falei, perfumes desconhecidos, como eu já disse. E isso é um espírito obsessor. Em suma, tá? Não estamos entrando nas minúcias, mas basicamente a vegetação também sente, com certeza. Sente, murcha, morre, estraga, com certeza. Então, Danilo, o que é um fantasma? Fantasma é um obsessor? Não. O fantasma, ele é uma impressão magnética da pessoa que desencarnou. A pessoa ficou tanto tempo naquele lugar e passou por tantas coisas que construiu uma impressão magnética que é visível por aparelhos, é visível por identificadores de calor, é visível por som, é visível visualmente, é perceptível visualmente.
Por quê? A pessoa passou muito tempo naquele lugar. O que é uma casa uma casa assombrada? É uma casa que o vivente permaneceu lá por muito tempo. E como ele tinha talvez um exercício de paranormalidade, tinha um magnetismo muito forte no corpo. Quem não está no curso de quinta-feira não sabe, mas a gente está falando da diferença entre mediunidade e paranormalidade. No curso Despertar que a gente está rolando aqui presencial, a Daniele é aluna, o Gabriel e a Mielen são alunos, e está sendo fantástico o curso de quinta-feira. Então, a pessoa que ela tem uma paranormalidade, ela tem um exercício magnético mais largo. A vivência áurica dela é mais alargada, é mais densa, é mais forte. E essa eletricidade corporal marca o ambiente, marca a energia ambiental. Então a pessoa fica impressa naquele lugar. Então, de repente, você está aqui, você vê passar aqui, ó, no seu campo de visão. Você olha, você não enxerga, mas você sabe que passou alguma coisa. É a informação magnética de um vivente. Uma casa pode ser assombrada por alguém que não viveu nela? Pode também. Depende da sua relação. Mas sempre esse fantasma tem conexão com alguém ou alguma coisa no ambiente. Né? Eu estou aqui, ó. Às vezes você ouve passar atrás de você. Você olha, você não vê nada. Mas a informação energética está ali. Você entra num cômodo, numa casa mal assombrada, numa casa dessas que o pessoal diz que é mal assombrada, você entra num cômodo e você percebe no escuro que tem uma forma, você acende a luz e não vê ninguém. Porque a energia está impressa naquele lugar. Vou dar um exemplo para você. Quando você coloca um disco para tocar na vitrola, você não vê as letras, não vê a partitura, não vê a cor do violão que foi tocado, mas a frequência está impressa ali, e quando ela passa na agulha de cristal, a frequência é escutada. Nossa agulha de cristal é o terceiro olho. Nossa agulha de cristal se chama glândula pineal. Com ela a gente consegue ver esses fantasmas, consegue ver esses espíritos. Basta a sua glândula pineal estar descalcificada, desperta, ativada. Muito bom para isso, pichuri, o rapé de artemísia. Muito bom para isso, jurema preta, rapé de jurema preta. Banho do vinho da jurema, muito bom para isso. Muito bom para isso, a sananga. Sananga, muito bom para isso. Desbloquear a glândula pineal. Então, isso é um fantasma. É melhor, é mais fácil de entender assim ou não? Que é um fantasma? Isso é um fantasma. Esses vultos que você às vezes vê na sua casa tem conexão com alguma coisa. Danilo, entidades também se manifestam assim também. Se você tem um assentamento em casa, você faz uma firmeza, você pode ver o fantasma, esse espectro da entidade passando perto do assentamento, perto de você ou dentro da sua casa. Então falamos de espíritos obsessores. Pode falar, André. É uma pergunta. Vulto preto geralmente é entidade de baixa vibração, né? Ou consciência de baixa vibração. Ou estou enganado? Cara, você pode me chamar de vulto preto, né, de repente. Na verdade, a cor do vulto não importa muito não, cara. É que nós identificamos como preto porque a ausência de cor. O vulto é um buraco negro no espaço. O vulto, o espectro, o fantasma é uma impressão que a gente não identifica a coloração. Então não tem essa de preto é do mal, branco é do bem, vermelho é mais ou menos, nada disso. O que acontece é que nós ancoramos isso às vezes e percebemos assim, mas não tem conexão com a cor, se é bom ou se é ruim. Pode falar, Flávio.
É importante quando você sentir alguma energia, ver, sair um pouco do mental e sentir a sensação do seu corpo, entendeu? Porque às vezes pode ser uma aproximação do seu guia, entendeu? Aí se você vai para o mental e começa a pensar que é um obsessor do mal e não sei o quê, é só seu guia querendo te dar uma instrução, entendeu? Tem que perceber, porque a mente da gente, às vezes, pega a referência do passado e o seu corpo está sempre no presente. Se você se pegar na sensação do seu corpo e não da sua mente, você pode, entendeu? Também acontece o contrário, às vezes a pessoa, eu estava muito querendo falar com o meu anjo da guarda, aí vem um obsessor se fingir de anjo da guarda e te pega na malandragem, entendeu? Então, Inclusive entidades. Tem muita gente que incorpora entidades que são de baixa vibração e acham que estão incorporando um preto velho, estão incorporando um ser iluminado, ascensionado, né? Muito importante isso que o Flávio falou. Fala, Dani. Danilo, recentemente eu escutei o termo incubos, e daí eu peguei para pesquisar. Seriam espíritos obsessores também? Como é o nome? Incubos. Putz, aí você falou do negócio punk. Vou te explicar. Incubos e súcubos são espíritos conectados à sexualidade. Incubus é o masculino, súcubus é o feminino. E são espíritos obsessores conectados à energia do sacro helíaco, a energia do chakra básico, é o que deixa a pessoa perturbada, querendo, de alguma forma, manifestar sua sexualidade, seja ela de que maneira for. Desequilibra a pessoa, e íncubos e súcubos também danificam a conexão possível da pessoa com um ser humano. Danifica a conexão possível com o ser humano. Tem mulheres e homens que passam a vida se relacionando sexualmente com seres invisíveis. Isso não é nada saudável. Elas sabotam suas vidas sexuais por conta disso. Então, íncubos e súcubos são obsessores cruéis da vida sexual. E geralmente eles têm abertura em nós por questões de conexão com outras pessoas que têm conexão com esses espíritos. Íncubos e súcubos. Fala, Cícera. Esses tempos, uma amiga minha estava tendo um ataque por esses espíritos e ela falou, tem 3 dias que eu estou tendo ataque, me ajuda? Daí eu disse, e eu estou muito mal, minha energia está muito baixa. Eu digo, claro, daí eu auxiliei ela, né, para ela se livrar desses espíritos, e chegou num ponto assim que ela não queria mais nem olhar para o marido dela, sabe? Porque ela disse, era tão bom. Daí eu disse assim, mas... Exatamente. Mas eu disse, você vai ter que trabalhar e se livrar disso. Daí eu auxiliei, ela conseguiu se libertar desses espíritos. Só tem um problema, esses espíritos não são de possessão. Fecha o áudio um pouquinho, Cícero. Esses espíritos não são de possessão, então eles não podem ser retirados da pessoa. Esses espíritos são de obsessão paralela, e eles só se posicionam na vida da pessoa com o comando da pessoa. Eles são conclamados por um desejo intrínseco. Então, não adianta mandar embora, chamar o pastor, chamar a irmãzinha do como é que é o nome? Apometria. Não adianta levar no terreno. Se a pessoa não levantar a barreira moral e não fizer os ajustes internos, vai continuar o ciclo e continua acontecendo. Então, é inútil pagar terapia para isso.
é conserto da muralha interna, do muro padrão moral interno. Então, mexer na sua estrutura de concepção e conceito. Então, por mais que você ajude a pessoa, ela vai se sentir livre aqui, amanhã ela vai acordar e vai ter vontade de novo e vai chamar de novo inconscientemente esses espíritos para a vida dela. Na verdade, eu vou ser sincero com vocês e muito honesto. Eu não concordo em nenhuma intervenção, eu não concordo com nenhuma intervenção para desobsessão. Puxa, Danilo, isso é muito duro. É porque eu acredito que a gente pode fazer uma sessão de desobsessão gigantesca aqui agora, se a pessoa não tiver estrutura mental, estrutura moral. Daqui a 15 minutos ela está obsediada de novo. Então eu acho que o trabalho mais potente e útil para alguém que tem problemas de obsessão é no Ori. Ebó de palavra, cabeça, estrutura mental, estudar. Porque a fé, ela não é uma coisa sem estrutura. Então precisa entender por que isso está acontecendo. Se a pessoa entender por que isso está acontecendo, ela com certeza ela se organiza e isso não acontece mais. Pergunta, Flavião. Se você permite o desconhecido transformar as coisas em medo, aí você vira um alvo. Por isso que eu falo, por isso que eu sempre briguei com uma amiga minha que é terapeuta. Eu sempre brigo com ela quando ela vê, eu tô assim, gente, a mulher tá muito encapetada, é muito demoniada. Enquanto você acreditar na sua estrutura mental, que você pode ser acessada ou acessado pela energia negativa que está no outro, assim vai ser. Tudo que você acredita a seu respeito é verdade. Se você acredita que você pode, é verdade. Se acredita que não pode, é verdade também. Tem um texto maçônico antigo, do 32º grau, que fala assim, e a grande e suprema força divina escondeu sua cabeça no lugar onde o homem demorou muito tempo para achar. E esse lugar é dentro do próprio homem. Né? A cabeça dessa divindade está aí dentro de você. Então, se você acredita, né, que Deus, que existe uma divindade habitando você, que a sua mente é a sua estrutura básica, tudo que você acreditar que sim, é sim. E se você acreditar que não, é não. Então, é isso. Falamos sobre obsessor. Falamos sobre fantasmas, espectros. Vai ter dúvida? Vai ter dúvida? A filosofia de que nosso corpo é um templo. A filosofia de que nosso corpo é um templo. O que tem, Dani? Você falando, enquanto você acreditar, né, a ideia de espíritos obsessores e tudo mais, o teu corpo é um templo, então se você acredita no negativo, né, se você não acredita que existe uma divindade dentro de você, um ser de luz, os espíritos obsessores, coisas ruins vão estar dentro de você. Não, peraí, deixa eu refalar isso então. Tira o áudio aí. Não tem nenhum ser de luz aqui. Nenhum de nós é ser de luz. Morre esse assunto aqui. Não existe ser de luz aqui. É todo mundo divindade. E não tem nada a ver com luz. Porque Deus é bonzinho e é luz. Não, senhor. Eu posso ser uma divindade destrutiva, mortal, mortífera, terrível. Má. Eu tenho os dois polos dentro de mim. As duas polaridades. Então eu não sou um ser de luz. Eu sou um ser.
equilibrado. Yin e Yang. Noite, dia. Homem, mulher. Trevas, luz. Ignorância, conhecimento. Altruísmo, egoísmo. Tem tudo isso em mim. A suma essência do ser. Meu papel é descobrir quem eu sou. E ser de verdade isso aí. Então, a divindade que habita em nós, nesse templo, sim, concordo, é um templo, está aqui. Pode ser despertada positiva ou negativamente. Espera aí que tem uma outra coisa que está me fugindo aqui. Assim como, outra coisa, não é que eu não acredite e o mal não vai existir porque eu não acredite. Não, não. Também não é isso. Existe, sim, influências malignas, terríveis, densas, poderosas ao ponto de derreter a sua vida. Existem, sim, espíritos desencarnados fortíssimos que quando desencarnam e não atravessam, podem leva às vezes 2, 3, 4, 5 familiares com câncer em questão de anos. Vai todo mundo embora. Não sei se vocês já viram. Desencarna o podrão e leva mais uns 5. Existem sim demandas, feitiços, bruxaria. Existe. Tá? O que eu estou dizendo é que se eu acreditar que eu estou suscetível a tudo isso, eu vou estar suscetível a tudo isso. Ah, Danilo, macumba pega bonito. Sabe por quê? Porque a nossa divindade não está consciente, desperta o tempo todo. Eu não estou o tempo todo consciente da divindade em mim. Não estou consciente o tempo todo. Às vezes eu estou um bunda mole, rodeado de mais uns 5 bunda mole, reclamando da vida. É nessa hora que, toma a demanda. Toma o obsessor grudado no seu nariz. Por quê? Porque a gente não está 24 horas por dia desperto. É essa a nossa luta. Se alguém perguntar para mim, Danilo, para que você usa o rapé? Para isso. Porque tem hora que eu vejo que a minha divindade virou um pedaço de cocô dentro de mim. Dormiu, porque eu deixei. Eu permiti dormir. Para isso eu uso as medicinas, para isso eu uso o rapé, para isso alguém medita, para isso alguém usa meu Rohengekyo, para isso alguém usa os mantras. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Eu cantei para vocês várias vezes já nos rituais de rapé. Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siddhaveita Andra Shiva Satya Guna Bhakta Venda. É o despertar do mestre interior, essa canção. Ela é a canção predileta de Gandhi. Eu tenho que estar constantemente... Como está teu altar? Vamos voltar na aula 3? E o seu altar? E a sua devoção pessoal? Sozinho, você e a divindade que você acredita. Quanto tempo você tem com essa divindade? Ou você é eclético? Tem que ter devoção, proximidade. É com quem? É com Siddhartha Gautama? É com Buda? É com Preto Velho? É com Exu? Seja com quem for, amigo. Vê o texto que eu postei agora há pouco no grupo. Não importa. A sua devoção, seja lá o que for, vai melhorar a sua vida. É isso. Tá? Então vamos ficar aqui senão não vai dar tempo de novo. Espíritos obsessores, espectros e fantasmas.
Agora eu quero falar de uma outra questão que tem em todas as culturas mais ancestrais, as culturas antigas. Todas as culturas antigas ancestrais, elas lidam com essa questão, que é a energia vital, a energia divina em nós. O indiano chama de prana, o chinês chama de ki, ok? O xamã andino chama de Naobu. O judeu cabalista chama de Ruach. O Yorubá, o filho de Orixá, o descendente dos Yorubás, chama de Ofo. O curandeiro brasileiro chama de poder de rezo, força de rezo. Está tudo aqui. O ar, particulado pela sua internalidade, o mantra que você libera. Nós estamos falando o que agora? Amuletos pessoais. O que isso tem a ver com amuletos pessoais? Como você cria um amuleto pessoal? Através da utilização dessa fagulha, partícula que eu estou mencionando para você, que tem nome em todas as culturas ancestrais da Terra. Se eu pegar esse isqueiro e submeter esse isqueiro a uma prece diária, se eu simplesmente disser, esse isqueiro recebe a fagulha divina, o sopro do universo, a energia elétrica contida nas montanhas, rios, lagos, igarapés e riachos. A força manifesta na fauna, na flora, nos relâmpagos e nos trovões. O toque dos orixás. A força das entidades de luz que me acompanham. Assim seja, assim é e assim será. Eu tenho um amuleto agora. Meu Ufó, a minha reza, a minha prece, é assim que se abençoa, é assim que se torna bento, é assim que se torna qualquer objeto um amuleto. Por isso, exercício para a próxima aula, ou para durante a semana, se você tiver tempo, faça durante a semana. Você vai construir uma prece de imantação de objetos. O benzedor tem que ter isso. A pessoa que quer abençoar, ela tem que ter isso. Porque às vezes você não consegue entrar no hospital. Às vezes você não vai conseguir chegar até a pessoa, mas um copo com água chega. Um perfume chega. Uma rosa chega. Um saquinho de chá. Uma pintura imantada, encantada, rezada, se torna um amuleto de proteção. Ok? Então vamos construir durante a semana. Você pode colocar no grupo, vai ser o segundo exercício que a gente coloca no grupo assim. Escreve sua prece para imantar amuletos, para imantar as coisas, para imantar qualquer item. Escreve. E aí você fala assim, mas Danilo, não dá para imantar a pessoa de uma vez? Dá, mas não dura. Para fazer para que a pessoa seja blindada energeticamente, é necessário colocar alguns feitiços na pessoa. Para que ela tenha uma ancoragem desse poder magnético e ele não vai embora na primeira briga que a pessoa tiver ali na frente. Por isso que em algumas culturas são feitos cortes, incisões no corpo da pessoa, e aí nesses cortes e incisões são colocados pós e ungüentos confeccionados de uma forma específica, para que ali seja ancorada a blindagem, o fechamento de corpo, a proteção.
tá? Então, é construir o quadro mântrico específico para imantação de objetos. Então, o objeto não tem isso. O objeto ele é inanimado, ele não tem escolha. Então, eu imanto o objeto. Danilo, mas um objeto imantado pode perder sua proteção? Pode. A imantação e o encantamento para objetos deve ser refeito de tempo em tempo. Como eu vou saber? Usando um pêndulo. Você pergunta para o pêndulo se o objeto está encantado, está imantado, e o pêndulo vai te dizer sim ou não. A Danilo não sei usar pêndulo. Então vamos fazer o seguinte. Me surgiu aqui agora, aula extra, semana que vem, a utilização do pêndulo energético.